Abra sua Bíblia comigo, querido, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, Efésios 6, 10. Antes de começar, antes de fazer a leitura, tem uma frase que a gente ouve muito na comunidade Alcance de Curitiba, que é uma realidade, uma verdade também sobre nós, sobre a comunidade Alcance de Goiânia. Eles vão dizer o seguinte: nós somos uma igreja reverente e relevante. Essa é uma frase muito usada, a gente também costuma usar essa frase bastante para falar a respeito de nós como igreja. Somos uma igreja reverente e relevante. Essa reverência da qual a gente trata expressa o nosso temor para com Deus, né, o nosso apreço para com a figura do Senhor. E temor, diferente do medo, ele é um envolvimento responsável, né? O medo, ele não permite o envolvimento. O temor é um envolvimento responsável, né? Quem tem medo de mar não entra na água, ou seja, não se envolve, tem medo. Mas quem tem temor entra com respeito, sabe que tem limite, que dependendo do tamanho das ondas não pode ir muito para frente, respeita, isso é temor. Então, quando nós dizemos que somos uma comunidade reverente, quer dizer que nós vamos caminhar dentro de profundo temor ao Senhor e à sua palavra. Isso expressa a nossa seriedade com a Escritura e o nosso interesse de construir uma comunidade que seja uma comunidade como a comunidade de Bereia, por exemplo, que está em Atos 17. Que você lê lá que o que você lê sobre os irmãos de Bereia? Eles eram mais excelentes e tinham a cabeça aberta, porque tudo que eles ouviam, eles julgavam pela palavra. Não julgar como quem julga o pregador, ou julga quem está falando, para ver se é isso mesmo que está dizendo. Não é um julgamento nesse sentido, malicioso, porque senão o texto bíblico não teria chamado os irmãos de Bereia de nobres. Eles eram nobres, mas o zelo deles para com aquilo que eles estavam ouvindo e aquilo que estava escrito. Isso remete reverência. Então, nesse sentido, nós somos uma comunidade reverente. Amém? Está me entendendo? O outro ponto é que nós somos uma comunidade relevante. Quer dizer que nós não somos um povo escondido ou fechado. Nós somos uma comunidade aberta. E aquilo que a gente faz precisa e tão somente tem que falar a nossa cidade. Tem que falar aos de fora. Ou seja, aquilo que nós fazemos tem certa relevância onde nós estamos. E nós só vamos conseguir cumprir isso, ser uma comunidade reverente e uma comunidade relevante, se nós formos uma comunidade que desfruta e que prova de avivamento. E o avivamento, ele é aquilo que está nos nossos corações já há alguns dias. Eu não sei se você tem reparado. Eu não sei se você reparou o que as palavras dos últimos dias têm dito. O que, se você vem no Alcance Mais, se você veio na sexta-feira aqui na vigília, para onde o Senhor tem nos conduzido. E uma das coisas que a gente precisa ficar atento, não vou chamar isso de problema, mas é ficar atento, é a normalização da palavra avivamento. Ela se torna uma palavra muito comum, e de forma que a gente começa a reagir a essa palavra, avivamento. E a gente ouve isso, beleza, e isso não provoca nada em nós. Mas há em nós um desejo genuíno, é óbvio, é claro que a gente tem um desejo que a nossa nação experimente um avivamento. Não é verdade? Mas nós queremos que isso comece, que algo diferente comece em nós, como indivíduos e como comunidade aqui nesse lugar. Então nós vamos experimentar algo genuíno da parte de Deus. O que nós desejamos e o que está no nosso coração é experimentarmos algo genuíno da parte de Deus, algo que seja novo e algo que Ele vai fazer no nosso meio que é extraordinário. Esse é o nosso desejo e é nesse sentido que o Senhor tem guiado as nossas últimas reuniões. E eu acredito que hoje, não diferente disso, nós vamos voltar o nosso olhar, a nossa atenção para algo que é muito importante, que está em Efésios 6, 10, é um texto muito conhecido, e é aqui que o Senhor tem algo para falar com a gente hoje. Amém? Vamos lá, Efésios 6, 10.
Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Depois disso daqui, a partir do verso 19, Paulo está encaminhando o fim já da carta aos irmãos de Éfeso. E o que a gente lê antes disso? A carta de Paulo para os Efésios é um tratado sobre a igreja. Ele está falando para a igreja, sobre a igreja. E quando você vai caminhar pelos capítulos que estão antes aqui do que a gente leu, a gente está lendo o final da carta, né, do capítulo 1 até metade aí do capítulo 6, os temas que a gente vai ver Paulo colocando é a excelência do amor de Deus ao enviar Cristo. Logo no capítulo 1, ele fala e ele coloca lá com muita beleza ali, ele coloca os 3 elementos da trindade ali, as 3 pessoas da trindade trabalhando para que aquilo que era a intenção de Deus fosse feita em relação ao homem. Ele vai falar da posição de Deus e do amor que Deus expressa, né, que Ele nos abençoou com todas as bênçãos, as regiões celestes. Ele fala a respeito do Filho que veio como a promessa daquilo que Deus havia prometido. E depois ele fala da ação do Espírito, cumprindo na igreja aquilo que também havia sido prometido. Então no capítulo 1, logo ele vai falar dessa excelência do amor. Depois ele fala como que Deus criou uma comunidade multiétnica. Você precisa lembrar que Paulo, aquele povo era um povo muito dividido, né, entre judeus e não judeus, entre os judeus e os gentios, e ele vai falar justamente sobre a capacidade de Deus de ter criado uma comunidade multiétnica, ou seja, de ter feito dos judeus e dos não judeus um só povo, de ter unido essa comunidade numa só família. E isso se você for olhar lá, revolucionário, porque aquelas pessoas, os judeus principalmente, sempre vão olhar para outra cultura como aqueles que não são judeus, aqueles para os quais a promessa não foi feita. Mas Paulo está escrevendo, olha, o Senhor fez de todos um só povo. Ele uniu todos, ele fez de todos um só povo. Então há uma comunidade que é multiétnica, várias etnias compondo uma mesma família. Depois ele vai escrevendo e fala da necessidade da unidade dessa igreja. E aí ele vai falar, isso está no capítulo 4. Aí ele vai falar de um só Deus, um só povo, um só batismo, uma só fé, um só Espírito, atuando sobre essa comunidade, sobre esse povo. E fala ainda da multiforme graça de Deus, ou seja, se é uma comunidade multiétnica, existem muitas pessoas diferentes dentro dessa comunidade. E aí, quer dizer que então vai ser necessário muitos dons dentro dessa comunidade. É o momento que ele fala no capítulo 4. Então o Senhor levantou uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores, mestres, para que haja então a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, pessoas diferentes, distintas, agindo com dons distintos para que o corpo de Cristo seja edificado. E depois ele ainda trata sobre a necessidade das mudanças reais daqueles que foram transformados por Jesus. Ele fala, olha, se vocês precisam agora se vestir de uma nova roupa. Se você roubava, não roube mais. Se você mentia, não minta mais. Se você, tudo que você fazia de errado, você fazia no velho homem. Agora, há uma nova vida para você. E ele fala dessa necessidade aí,
dessa mudança de perspectiva. E ele usa ainda ali figuras comuns do cotidiano para tratar desse elemento relacionado a Deus e a igreja, a Jesus e a igreja. Ele fala, olha, esposas, amem os seus maridos, sujeitem-se aos seus maridos, da mesma forma como a igreja precisa estar sujeita à figura de Cristo. Mas para os maridos ele fala, maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele usa o mesmo paralelo com pais e filhos, com servos, com escravos e senhores, e ele vai desenhando isso até chegar no momento que nós chegamos no capítulo 6, aonde o versículo 10 do capítulo 6 começa com a seguinte expressão, quanto ao mais. Dependendo da versão que você está aí, vai estar escrito assim, no demais, ou finalmente. Isso é óbvio que ele está indicando que ele vai finalizar o que ele está dizendo, mas essa palavrinha conecta o que ele vai dizer agora com tudo que ele diz para trás. Então, tudo que ele falou para trás, que é isso que eu resumi para você, ele vai conectar agora o que ele vai dizer a partir do verso 10. Por isso ele vai dizer, quanto ao mais, ou finalmente, irmãos, e aí ele começa a escrever, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sabe por quê? Porque nós precisamos de uma consciência de que essa comunidade multiétnica que está sendo construída, esse povo que está sendo erguido, esse povo que tem unidade, esse povo que tem um só Deus, um só Espírito, uma só fé, que caminha, de modo a cumprir o Evangelho, esse povo que tem muitos dons, esses dons vão servindo a comunidade, todas essas coisas, nós não podemos ser infantis ao ponto de pensar que o inferno vai ficar simplesmente assentado, assistindo a evolução desse povo. Consegue entender? O inferno não vai ficar parado, simplesmente assistindo a evolução da igreja, vendo essa comunidade crescer, vendo esse povo se fortalecer, vendo perdidos entrarem aqui e serem salvos, vendo famílias sendo transformadas e sendo fortalecidas, sendo essas a base de uma sociedade sadia. O inferno não vai ficar assentado, assistindo tudo isso de camarote. O inferno vai agir, ele vai contra-atacar, ele vai fazer as suas investidas contra a igreja, contra a causa de Jesus. E é basicamente sobre isso que trata essa parte da carta de Paulo aos irmãos de Éfeso. Ao fato de estarmos atentos àquilo que pode acontecer, as investidas do inferno contra a igreja. Amém? Você me entendeu até aqui? Então, de forma prática, eu queria que você não fechasse sua Bíblia, por favor, deixasse ela aberta em Efésios 6:10. E que você fosse me acompanhando nos versículos aí, a partir de agora. Efésios 6:10 vai dizer, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Em primeiro lugar, a fonte do nosso poder. É a primeira coisa que a gente precisa pensar. Nós precisamos agir em dependência de Deus. É muito comum, e você tem nas suas mãos poder e capacidade. Você tem. Quer um exemplo? A sua inteligência é um poder que te dá condição de se livrar de algumas situações, porque você é esperto, porque você tem vivência. Tem outro poder que a gente gosta muito. Grana. Dinheiro. É poder. Quem tem dinheiro tem o que na mão? Poder. Quem tem dinheiro dá as cartas. Então você tem poder e condição de fazer as coisas. Concorda comigo? Individualmente você tem isso. Como comunidade, quando a gente se reúne aqui, nós potencializamos esse poder. Porque agora não se trata só da minha habilidade, se trata da nossa habilidade. Não se trata agora do meu dinheiro, se trata do nosso dinheiro. Quando nós nos unimos, nós vamos potencializar o poder que temos. Então nós vamos ofertar e a obra vai crescer, vai se desenvolver e coisas, elas vão começar a acontecer. Então existe poder que nós temos, dinheiro, nossa capacidade,
nossa inteligência, as coisas que nós conseguimos fazer. A grande questão é que se nós fizermos disso a fonte do nosso poder, nós vamos até ser uma comunidade relevante, porque nós vamos fazer um monte de coisas que vão ser interessantes, mas nós não vamos ser uma comunidade capaz de gerar transformação. A nossa relevância, ela vai ser como a relevância de um show. Ele gera um certo movimento, ele gera uma certa... Mas depois que acabou, acabou. Foi embora. E a relevância que nós queremos é uma relevância para a eternidade. Os corações serão marcados, não momentaneamente, não domingo, mas para a eternidade. Consegue entender a diferença? Então, nós não podemos caminhar submetidos ou apenas crendo na força e no poder que nós temos, tanto como indivíduos ou como comunidade. Quanto mais a comunidade cresce, quanto mais gente vem para cá, mais poder nós vamos tendo, mais gente, mais recursos, mais habilidades, mais ideias, mais capacidade. Só que se nós olharmos para isso e acreditarmos que isso nos torna uma comunidade relevante, nós estamos, na verdade, construindo um castelo de areia, que em breve ele cai. É efêmero. Em breve ele vai ser destruído. Todas as vezes que nós confiamos, e todas as vezes que nós fazemos algo, ou tentamos fazer algo, mesmo que seja em nome de Deus, com aquilo que nós possuímos, com a nossa capacidade, o produto disso não vai ser bom. De alguma maneira, isso vai gerar algum desastre em alguma área. Todas as vezes que nós tentamos fazer algo em nome de Deus, mas com a nossa força e com a nossa capacidade. Uma das coisas que nós mais precisamos nos policiar e que nós precisamos sempre julgar os nossos corações é o seguinte: Senhor, que morra em mim o ímpeto de fazer algo em Teu nome. O ímpeto de pensar que com as minhas qualidades, eu consigo produzir algo que vai tornar o Seu nome relevante. Jesus não precisa de nós. Ele não precisa. Nós somos inseridos nesse plano. E nós temos que entender que dele somos servos. Então, toda a nossa habilidade e recurso precisam estar sujeitas à pessoa de Jesus. Não é o que eu consigo e quero fazer em Teu nome, é com o que eu tenho em minhas mãos, o que o Senhor deseja, e permita que eu faça em Teu nome. Vê que é completamente diferente a perspectiva? Deixa eu te dar um exemplo. Todas as vezes que nós tentamos fazer algo, na força do nosso poder, o produto disso não vai ser bom. Lembra de Moisés? Havia sobre Moisés um destino profético. Esse cara vai ser o libertador do povo, ele vai tirar o povo do Egito. Amém? Se você ler comigo, pode ficar aí em Êxodo 6, mas escuta a leitura em Efésios 6, escuta a leitura de Êxodo capítulo 2, quando fala assim, Êxodo 2:11, certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus, e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar para todos os lados, e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Presta atenção. Moisés era o homem destinado a ser o libertador. Destinado. Quando ele chega diante de uma situação que ele vê um egípcio, e ali ele está como príncipe do Egito ainda, e ele tinha uma posição alta. Moisés tinha uma alta posição ali no governo egípcio.
Ele era, se não me engano, o nome é Vizes, algo semelhante. Ele era alguém que, na falta do faraó, ele respondia. Então, não estando presente o faraó, a autoridade era ele era um príncipe do Egito. E ele estava ali e vê dois homens brigando. E aí ele, tendo o destino profético de ser o libertador, ele olha para os lados, vai lá e mata aquele egípcio para defender o hebreu. Essa foi a intenção dele. Tem um homem chamado Art Katz, ele escreve um livro chamado Fundamentos Apostólicos. E desse episódio de Moisés, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala, o problema é que mesmo tendo o destino profético de ser um libertador, Moisés, quando vai agir, olha para os lados. Talvez como igreja, antes de agir, a gente tem que correr o olhar para cima. E ver se a gente pode agir. E não para os lados. Ele correu o olhar para os lados. E não olhou para cima. Ele não perguntou a Deus, posso eu usar agora o poder que eu tenho para libertar esse homem em teu nome? Não. Ele olhou para os lados. Não viu ninguém. Matou o egípcio. Ou seja, talvez como igreja, com toda a capacidade, poder e coisa que a gente precisa aprender a olhar para cima. E apesar daquilo que eu possuo, Senhor, essas coisas que estão nas minhas mãos, toda essa habilidade, todos esses recursos, essas coisas, posso eu, Senhor, e como o Senhor deseja, que elas sejam usadas em Teu nome, e não apenas sair usando e fazendo e acontecendo. Entende isso? Outra coisa, repara que agindo com a própria força, ele não foi reconhecido como aquilo que era o seu destino profético, que era ser libertador. No outro dia ele vê dois camaradas brigando, fala, por que você está fazendo isso? Ele fala, o agressor fala, quem te colocou como juiz sobre nós? Percebe que ele está falando com um príncipe do Egito. Ele não está falando com qualquer um. Ele diz, quem te colocou como juiz sobre nós? Vai me matar também? Ou seja, aquilo que ele fez ontem, fundamentado no poder que ele tinha, não gerou o resultado esperado. Ele não era líder. E outra coisa, despertou furor, porque Faraó tentava e queria matá-lo. Esses são os produtos de quando nós temos o ímpeto de agir com as nossas habilidades em nome de Deus, para fazer com aquilo do nosso jeito, sabe? Em nome de Deus. O que Paulo está escrevendo, igreja? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, apesar das suas habilidades, apesar do que nós possuímos nas mãos. A ideia não é, tenho isso, então eu vou sair fazendo as coisas, não, em nome de Deus, não. Senhor, o que eu posso fazer, ou o que o Senhor deseja que seja feito, em teu nome, com isso que o Senhor me deu. Senhor, o que o Senhor deseja fazer da comunidade Alcance. Não o que nós queremos. Porque se você perguntar, nenhum pastor é bobo. A gente quer ter 10 mil pessoas, 5, sei lá, 15, 30 mil pessoas, aleluia. Mas às vezes Deus tem 600. Vai morrer aí, gente. É aqui que eu tenho. Vocês não vão passar desse número. E aí, às vezes, no ímpeto de fazer, não, mas nós vamos conquistar muita gente em nome de Deus. Mas Deus está dizendo, não é muito, eu tenho 600. Parou, é isso aí. Contentem-se. Mas, às vezes, no ímpeto, a gente vai, a gente força e faz, e a gente pensa que está fazendo em nome de Deus, na força do nosso poder. Efésios 6:10. Revistam-se na força do Senhor e do seu poder. Amém? Amém. Você pode fazer essa oração comigo? Coloca a mão no seu coração. Pensa aí nas suas habilidades e nos seus recursos, naquilo que você tem, naquilo que você faz que você é bom. Tem uma coisa que você faz que você é bom? Não pode. Existe alguma coisa que você faz e que você é bom nesse negócio. Agora faz essa oração, Senhor. O que eu posso fazer para o Senhor com aquilo que eu possuo? O que você pode fazer, meu querido, para o Senhor com aquilo que você possui? Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Amém?
Efésios 6:11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui Paulo está dizendo que então existem sim ciladas do diabo. Essa palavra no original, ciladas, ela remete a métodos. Ou seja, o diabo possui os seus métodos. E Paulo está escrevendo ainda, para poder ficar firmes contra, tem uma outra versão que vai dizer, contra as astutas ciladas do diabo. Mostrando que ainda ele é tudo. E a prova disso é que quando você vai olhar lá, Mateus capítulo 4, onde Jesus é tentado no deserto. Se você lembra, João capítulo 1 começa dizendo que Cristo é a palavra encarnada. Concorda comigo? E o que o diabo usa no deserto para tentar Cristo? A palavra. Percebe a astúcia? Ele usa a palavra contra a palavra encarnada. Ele vai dizer, é assim que está escrito, não é? Ou não é bem assim que está escrito? Percebe a astúcia? Agora, se ele foi astuto o bastante para tentar o Senhor, perfeito tanto em sua forma física quanto em seu caráter, pense na astúcia dele para me tentar ou te tentar. Consegue imaginar isso? Ou seja, existem ciladas do diabo, tanto contra o indivíduo, quanto contra a congregação. Ele é astuto e existem sim armas ou ciladas, armadilhas para com os indivíduos e para com a comunidade que se reúne em nome de Jesus. Como eu disse antes, ele não vai assistir à evolução da igreja assentado. Existem dois campos de guerra, que são os campos que nós vamos trabalhar, ou tratar, ou lutar, no mínimo. Um é o campo exterior a nós. É o que está acontecendo fora de nós. É o que está acontecendo na cidade, no país, no mundo, com a igreja. É quando você olha e vê os desafios que a igreja tem, que a cidade tem, que o país tem. É quando você olha para a nossa política. Misericórdia. É ou não é verdade? É quando você olha para a justiça. É quando você olha para essas coisas, aí você começa a perceber as guerras que temos que lutar fora de nós. São coisas que não dependem de você, estão fora de você. É os desafios que a igreja, como comunidade de Jesus, tem. Os desafios que a cidade tem. Então, é uma guerra exterior a nós. Mas existe outro campo de batalha, que é o campo interior. É o que você luta dentro de você, aqui ou aqui. Mas na nossa geração, principalmente aqui. Consegue entender? Dois campos de batalha. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, verso 5, Paulo fala assim, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora e temores por dentro. Ele coloca os dois campos de batalha. Quando a gente chegou aí, tinha luta para o lado de fora, ou seja, qual era a luta de Paulo? Disseminar o evangelho, propagar o evangelho, lutar contra as perseguições, suportar as perseguições. Essa era a luta para o lado de fora. Mas ele vai falar, para o lado de dentro haviam inúmeros temores. É nesse ponto que a gente também se encontra. E é nesse ponto que Satanás vai agir. A gente não pode ser místico, ao ponto de enxergar em tudo ações do diabo. Mas também a gente não pode deixar isso para lá como se isso não existisse, ou como se não houvessem essas investidas do inferno contra nós, contra a nossa igreja, contra os nossos filhos. Nós não podemos ser cegos a esse ponto, de pensar que ele não está agindo e sim tentando contra aquilo que nós acreditamos. Nós não podemos se enganar, e eu acredito que ninguém aqui é bobo a esse ponto. A mídia, o cinema, a cultura, essas coisas pulverizam ideias. Irmãos, eu tenho para mim, você não precisa acreditar junto comigo, mas eu tenho para mim, que nos nossos dias, o inferno pode se apoderar dos corpos, mas ele tem se apoderado principalmente das ideias. São ideias satânicas, demoníacas, que você vê e fala, não tem lógica alguém pensar assim. É porque aquele indivíduo está preso em sua mente
por ciladas do diabo, por ciladas do inferno. Por quê? Porque isso foi, de alguma maneira ou de outra, pulverizada sobre eles. Consegue entender isso? Então existem sim essas ciladas. Nós temos que estar atentos a elas, percebê-las. Mas o sentimento, o nosso sentimento, precisa ser um sentimento de vitória e não de medo. Existem ciladas do diabo contra a sua vida? Sim ou não? O que ele quer fazer contigo? Ele quer te matar, irmão. Acabar com você. Destruir a sua vida. Por que ele quer tanto fazer isso comigo? Porque você é igreja, horas. E porque se a igreja chega à sua plenitude, Cristo vem. Por isso é importante, tão importante, que a gente se reúna aqui e tenha essa consciência de comunidade de Jesus. E de fazer o nosso negócio aqui tão bem feito para Ele, porque quando nós, como igreja, em todo o mundo, chegarmos à nossa plenitude, Cristo virá. Amém? É por isso que Ele quer te destruir as famílias, destruir aquilo que é a base do que a palavra, do que a sã doutrina ministra sobre nós. Mas não tem que ter em nós medo ou temor. Já viu jogador de futebol? Quando vai entrar, valendo a taça, está valendo a taça, não pode errar. Aí você já viu a câmera correndo antes do cara entrar no campo? Não tem ninguém rindo. De boa, assim, vou jogar. Não, está todo mundo o quê? Porque não pode? Porque existe a possibilidade de derrota. É ou não é verdade? A gente não, meu irmão. Pode rir, fera. A guerra, o negócio está feio, mas você está em paz, irmão. Porque você já leu o final do negócio. Cristo triunfa lá. Então você entra de boa. Entra tranquilo. Esse é o nosso problema. Nós estamos firmados na nossa força e no nosso poder. Então a gente começa a ficar preocupado, tenso com essas coisas. Eu não estou dizendo para desprezá-las. Não é isso. A soberba precede a queda. Não é desprezá-las. Mas é entender que nós somos vitoriosos. Foi o que nós cantamos aqui. O Senhor é vitorioso, és. Na tempestade o Senhor está. O seu nome é infalível. Olha o que nós cantamos. Ou cremos no que cantamos, ou não adianta ficar aqui cantarolando. Consegue entender? Existem sim ciladas, cada vez mais bem arquitetadas, cada vez mais bem organizadas. A atenção dos pais para com os filhos, cada vez é necessário estar mais atento. O que seu filho assiste? O que ele está vendo? Quem está tendo acesso à sua criança? O que estão falando para o seu filho na escola? Onde você pôs seu filho para estudar? Quanto mais você souber, quanto mais presente você for, melhor. Não deixe o seu filho passar 5 dias da semana, 5 horas por dia, com pessoas que você nem sabe quem são. Se você nunca foi na escola do seu filho, se você não sabe, faz a ideia de quem dá aula para ele, vai lá amanhã. Esteja lá. Não, eu vou querer ser aquele pai chato? É. É o seu filho, é. Não é o cachorro que você está deixando lá. É seu filho. Eu sou professor, irmãos. Dá para contar no dedo quantas vezes os pais vão na escola. Vai quando a gente liga ou quando o menino faz cagada. E olha lá. Eles não aparecem. Deixa na porta, a gente cuida por 5 horas, sabe lá o que nós estamos falando para esses meninos. Depois pega. É assim que funciona. A gente não pode deixar isso acontecer. Você não pode deixar isso acontecer. Entende? Estou falando besteira? Amém? Então existem ciladas. Por lado de fora, ele vai tentar destruir a igreja. Por lado de dentro, ele vai tentar nos destruir. Mas o nosso sentimento tem que ser de vitória. Porque nós estamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Efésios 6,12 agora. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Se nós não reconhecermos e entendermos quem é o nosso inimigo,
nós vamos ficar disparando as nossas armas no lugar errado, gastando energia aonde não se deve. Nossa luta não é contra as pessoas que estão submetidas a um pensamento mundano. Nossa luta é contra o pensamento mundano que submete a ele pessoas. Conseguiu entender? Nós lutamos contra seres espirituais. A nossa força não pode ser natural, porque a nossa luta não é natural. Nós lutamos, esse é o nosso inimigo. Nossa, mas isso existe? Existe. E é contra isso que nós lutamos. Nós não rejeitamos e não podemos rejeitar o indivíduo. Por quê? Segundo aos Coríntios 4:4, o Deus dessa era cegou os descrentes, de modo que eles não percebam a luz do Evangelho. O Deus dessa era os cegou. Então toda a reação que eles têm, não é a reação de alguém lúcido, mas embebido por algo do inferno. E nós temos um antídoto, entende? Para fazer entrar luz naquela vida, e então recobrar a sobriedade, entender que o Senhor Jesus veio para libertar, lhe dar vida e vida em abundância, eternidade. É por isso, a luta é contra o que a pessoa vive, não contra ela. Nossa luta não é contra o indivíduo. Isso precisa estar na nossa cabeça, porque senão nós vamos começar a fazer coisas que vão colocar para longe de nós os indivíduos. Não, eles têm que estar perto de nós. E as ideias deles, longe de nós. Esse é o nosso, talvez, maior desafio. Não só conhecer o nosso inimigo, mas lutar da forma correta. A nossa luta é contra aquilo que domina os pensamentos dos homens, e não contra os homens. Esses precisam do nosso amor. Lembra quando ministramos aqui, há pouco tempo, que se tudo fizermos, se não fizermos em amor, nada vai valer? Esses precisam ser alvo do nosso amor e cuidado. E o Senhor, através de nós, o Espírito é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Não nós. A igreja não tem que convencer ninguém. Esse é um dos nossos maiores problemas. Nós queremos, com a nossa força, vai converter sim. Demônio. A gente tem que anunciar o Evangelho. Dizer que ali existe vida, existe um caminho de perseverança e paz. Creia no Senhor. Você não precisa estar enxergando a vida de uma perspectiva errada. A vida, a eternidade. Você foi feito para algo. Ministrar o Evangelho. Nós anunciamos as boas novas. É isso que a gente tem que fazer. Anunciar, plantar sementes, mostrar quem somos, mostrar o que o Senhor fez em nós, convencê-los. Isso não é poder nosso. Nós não temos poder para convencer alguém. Amém? A nossa luta é contra ideias que vão tentar e que estão completamente alienadas àquilo que a sã doutrina nos ensina. Mas sempre agindo, queridos, em amor. Deixa eu te dar um exemplo prático disso. Eu tentei pensar em alguma coisa que não fosse tão polêmica, mas acho que eu não consegui. Vamos pensar na questão do aborto. Uma liberação indiscriminada do aborto é ou não um absurdo? É um absurdo, amém? Quem não falou amém? Porque... brincadeira. Amém? Uma liberação indiscriminada do aborto é um absurdo. De onde que vem isso? De onde que vem essa ideia de que uma mulher grávida, quero tirar, vai lá e tira? De onde que vem essa ideia satânica de que o que está ali dentro não é um ser humano? Que é ser humano quando sai,
Porque enquanto está lá dentro é o que então? De onde que vem isso? Vem de uma ideia alienada de liberdade. Sou tão livre que eu posso fazer o que eu quiser, que se engravidar, não tem problema. A gente vai lá e tira, como quem tira uma verruga. Você consegue enxergar a alienação nesse tipo de pensamento? De que vai propor que matar um feto ali, e eu não vou nem entrar na questão de quando que está vivo, eu não vou nem entrar nisso. Matar o feto ali é um direito, é um negócio que você pode fazer isso, é uma liberdade sua. Você não quer? Você fez besteira, né? Ah, todo mundo faz, jovem faz besteira mesmo, é assim mesmo. Não, vai lá e resolve, tira, mata. Tá, o que nós podemos fazer? Bom, a gente pode expor, agora estou falando de nós, igreja mesmo. A gente pode expor a nossa opinião? Sim ou não? Por enquanto, pode. Certo? Beleza. Nós podemos, de modo respeitoso, cobrar das autoridades estabelecidas um posicionamento coerente? Sim ou não? Mas se nós pararmos aqui, nós vamos estar agindo na nossa força e no nosso poder. Eu posso cobrar uma autoridade. É óbvio que eu tenho que votar de maneira coerente. Isso tudo é o que eu posso fazer. Beleza? Mas se eu parar aqui, se eu parar nesse ponto, eu não estou sendo uma igreja verdadeira. O que eu posso fazer a mais? O que eu preciso fazer a mais? Orar. O problema é que quando a gente está diante de um problema e alguém fala assim, vai orar, a gente não dá valor nisso. Porque parece que a gente não está fazendo nada. Mas só orar? Ué, é. Não é só orar, é orar, clamar, chorar. Olhar para uma mulher que já fez 1, 2, 3, 4 abortos e amá-la. E dizer, Senhor, ela não sabe o que ela está fazendo. Ela não sabe, Senhor, ela está... Ó Jesus. Consegue entender isso? Se a gente for só até onde a gente consegue fazer, que igreja nós estamos sendo? Uma igreja que age na sua força e no seu poder. Vou te dar outro exemplo. Vamos evangelizar. Vamos. O que nós vamos fazer para evangelizar? Não sei. Fala aí uma estratégia para a gente evangelizar. Vamos, fala uma aí. Vamos para o shopping dar abraço nos outros. Posso dar um abraço no você? Vai ser abraço e hora com a pessoa. Bonito. Outra. Vamos para o semáforo. Entregar um negocinho. Ó, Jesus te ama. Excelente. Tem que fazer? Tem, mas se a gente parar aqui, nós vamos estar sendo comuns. Se a gente não orar por essa cidade, se o nosso coração não sangrar por Goiânia, como o coração de Jesus sangra, vai ser só um panfletinho que aquela pessoa vai receber. Vai até dar certo, mas não vai ter vigor. Nós precisamos reconhecer o nosso inimigo. E ele não cai com as nossas estratégias bem arquitetadas. Sabe? Irmãos, quando Pedro estava diante do Sinédrio, ele estava diante do Sinédrio, aqueles homens queriam matar Pedro. Ele olha e diz o seguinte, vocês mataram Cristo. Aqueles homens queriam matar Pedro. Olha o que ele diz para o Sinédrio. Vocês mataram o Senhor. Jesus, o príncipe e libertador de Israel. Irmãos, ele não estava ali, aqueles homens estavam ali, eles eram autoridades, Pedro não citou César como príncipe. César era um príncipe? Era um imperador. Ele falou Cristo, o príncipe e libertador de Israel. A igreja pode se mover, podemos levantar um vereador, um deputado, um prefeito, sei lá, um presidente, quem a gente quiser. Nunca um César vai resolver o problema da igreja. Jamais. Porque o problema da igreja, quem resolve é o príncipe, pastor e bispo dela, Jesus. Nós precisamos nos curvar a Jesus. A gente pode fazer as coisas, devemos fazer.
votar de modo consciente, ser ativos politicamente, saber o que está acontecendo na cidade, saber o que está acontecendo no estado, no país, entender. Precisamos ser assim. Não podemos ancorar o nosso coração nisso, entendendo que a igreja será vitoriosa se tivermos vitórias políticas. Não! Nunca um César vai resolver o problema da igreja. Quem resolve, quem bate o martelo, quem decide, quem age, quem tem poder, é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que tem poder. Então nós precisamos orar, clamar, chorar, rasgar o coração, desejar, buscar, até que algo seja feito. Até que o Senhor se mova em nossa direção, com livramento, com cura e com paz. Lembra que a gente já entra no jogo ganhando. E não precisa ter aflição no coração. O problema é que nós estamos aflitos, porque estamos confiando em César, estamos confiando nos nossos métodos, naquilo que a gente pode fazer. A nossa luta é outra, nas regiões celestes, contra hostes malignas, que dominam essa cidade, essa nação. É lá que a gente tem que lutar, e orar, e interceder. Amém? Depois Paulo vai dizer, Efésios 6,13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecei inabaláveis. Diga comigo assim, toda a armadura. Toda a armadura. O evangelho não pode ser vivido em partes. O que vai proteger é toda a armadura. Imagina um soldado correr para a guerra e aqui ele usa toda a estrutura dos soldados romanos. Então vamos usar a mesma estrutura. Ele corre para uma guerra só com o escudo, não tem espada. Ele corre para a guerra só com a espada, não tem mais nada, capacete, escudo, tem nada. Entendeu? Vai livre, peito aberto, só com a espada na mão. Faz sentido isso? Como ele vai estar pronto para a guerra? Se ele usar toda a armadura. Então, vamos lá. O evangelho te abençoa. Você é abençoado, mas também você é cobrado em ser abençoador. Toda a armadura, tudo. Você é servido nessa casa, mas você também tem que servir. Consegue entender? Toda a armadura. Isso aqui é um corpo, ele tem que funcionar. Então você tem benefícios? Tem, é óbvio, mas você também tem? É tudo. E há em nós uma tendência de enchermos os templos, erguermos as mãos, clamarmos por bênção. Aleluia. Abençoa meu casamento, minha empresa, meu emprego, minha faculdade. Ou seja, faz. Jesus está olhando e falando, folgado, hein? Faz. O que eu te pedi para fazer, meu filho? Não é verdade? Toda a armadura, é tudo. Não dá para viver partes do Evangelho, se submeter a partes do Evangelho. Ou é tudo, ou é nada. E por fim, Efésios 6,14. A partir do 14, Paulo vai começar a falar das armas de defesa, das armas da roupa de um soldado. Eu quero passar por isso mais rápido. No verso 14, ele fala sobre vestir a verdade e a justiça. Irmãos, em um tempo, em um mundo de mentiras e de injustiça, nós temos que estar vestidos de verdade e justiça. Mesmo que a gente olhe e fale, a justiça não funciona, a justiça nesse país não dá certo, a verdade não compensa. Percebe que ele não fala para falar a verdade ou agir em justiça, mas vestir. Ele fala, vestidos da verdade e da justiça. Verso 15, calçando os pés com o Evangelho. Isso fala da disposição em anunciar o Evangelho em qualquer lugar. Isaías 52:7, outro texto famoso fala, conformosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, e que diz a Sião, o teu Deus reina. Esses têm que ser nós. Irmãos, está um caos, não está?
vamos falar a verdade, não está um caos. Eu leio notícia, eu nem leio mais. Porque eu desespero. A minha tendência é falar assim, gente, uai. Aí já quero pegar minha mulher, ir embora, ela não quer ir embora. Vira uma coisa dentro de mim. Estou exagerando, tá? Mas olha o que Isaías está dizendo. Existe gente que mesmo em meio a esse caos, anuncia as boas novas. Gente que faz ouvir que existe paz, que anuncia coisas boas, e que se faz ouvir que há salvação, e que declara, o teu Deus reina. Irmãos, esse tem que ser a gente. Eu não estou falando um povo alienado, não é isso que eu estou dizendo, mas é um povo, pelo contrário, é um povo plenamente consciente, que vê todo o caos que está acontecendo, não só no nosso país, no mundo inteiro, e que vai dizer, independente desse caos, nós somos a igreja de Jesus e declaramos paz. Haverá paz, eterna paz coroará as nossas cabeças, gozo e alegria. O nosso Deus reina. É nele que nós confiamos. E a gente continua anunciando o Evangelho. A gente continua anunciando as boas novas, apesar das dores. Irmãos, esse é um lugar que nós precisamos chegar. Quem estava aqui na sexta e prestou atenção no que foi feito, e naquele vídeo, e prestou atenção no que foi dito, tem algo que foi dito que mexeu muito comigo. A carta de Paulo aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. É assim que ela é conhecida. Paulo estava escrevendo aquilo dentro de uma prisão. E não era, irmão, uma prisão como nos dias de hoje a gente pensava, mas Paulo tinha ensino superior, ficava lá, tinha televisão, chuveiro quente. Irmãos, o negócio era feio. E ele estava lá, dentro de uma prisão. Quem está preso, irmão, tem perspectiva de quê? Que dia que ele sabia que ele ia ser solto, se ia ser solto? Que perspectivas tem alguém que está preso? Mas ele vai escrever para os irmãos de Filipenses, porque Paulo está nesse lugar, que eu e você precisamos chegar. Ele vai escrever, alegrem-se no Senhor. Fiquem felizes. Outra vez eu escrevo, alegrem-se. Apesar do que está acontecendo. Era um homem que não estava enxergando a prisão. O corpo preso, mas a mente e o espírito completamente livres. Além daquelas cadeias. Porque ele sabe o Senhor que ele serve. É disso que eu estou falando. De chegarmos nesse lugar. Amém? Outra coisa. No verso 16, Paulo fala do escudo da fé. Que é a convicção. Fé é uma certeza e uma convicção que nos protege. Por isso a gente fala tanto de fé. Porque é essa fé que vai nos proteger, é uma convicção. E lembra que eu falei que há uma possessão de ideias? Pô, mas se eu tenho viva dentro de mim uma convicção, como que outras ideias vão me possuir? Não vão. Por isso eu alimento a minha fé. A fé protege. A fé é um escudo. Depois, o capacete da salvação é uma capacete na cabeça, é uma certeza. Eu estabeleço as minhas certezas na salvação. Por fim, a única arma que ele escreve aqui, que é uma arma unicamente de ataque. As demais podem até ser usadas, mas são eminentemente de defesa. A espada do Espírito, que é a palavra, é a única de ataque, somente de ataque. Usando a espada. Como foi que Cristo venceu o diabo? Como foi? Com o poder dele? Você já leu esse texto famoso? O diabo falava algo e ele respondia pela palavra. É assim que está escrito. É assim, defensores da palavra. É o que está escrito, nem além ou aquém dela. Apenas ela. Ela é uma arma. Ela é viva e eficaz. Ela separa corpo, juntas e medulas. Ela tem esse poder. Apenas a palavra. E por fim, ele fala agora não de uma arma visível na armadura, mas de uma ação de todo aquele que está
cheio de todos esses elementos. Ele vai falar no verso 18, com orações e súplicas. Ou seja, essa é a nossa atitude. Com o escudo, com a espada na mão, o capacete, pregando o evangelho em todo lugar, vestidos de verdade e justiça. Qual é a nossa ação? Orar e suplicar. Porque quando a igreja atingir a sua plenitude, então o Filho virá. É isso que nós buscamos. É isso que nós desejamos quando dizemos que somos uma comunidade relevante, reverente. É isso que buscamos quando dizemos e viemos para cá e desejamos por avivamento. Amém? Você pode ficar em pé no seu lugar.